Bom dia! Segunda-feira, início de semana. E hoje eu trouxe aqui um tema que era para a gente ter falado na semana passada, né, quinta-feira, mas teve uma instabilidade, né, no Instagram. Eu não consegui transmitir essa live. E estamos aqui então, segunda-feira, segunda, vamos falar sobre esse tema, né, que são as sacadas que nunca te contaram sobre viver de coaching. E eu quero começar contando para vocês, as pessoas, né? Existem dois tipos de coach, existem dois estilos de coach que geralmente eles me procuram, né? Geralmente eles me procuram para mentoria, para a gente fazer essa transição de carreira para que possa viver de coach. E eu vou falar um pouquinho sobre, né, esses dois tipos de coaches que eles me procuram e como eles estão nesse momento. Então, ou eles são aqueles coaches que têm uma formação e desejam fechar um primeiro processo pago, então eles já se formaram, mas ainda não fechou nenhum negócio, nenhum processo pago e tem esse desejo do primeiro cliente pagante. Ou então já até fechou algum cliente pagante, mas existe uma dificuldade na agenda deles em manter a constância de fechamentos, né? Então, pode até já ter atendido algum cliente pagante, mas existe uma dificuldade ali em manter os clientes pagantes. Então, geralmente, esses dois tipos de coach são os que mais me procuram. Com isso, eu comecei a observar, eu falei, poxa, se esse cliente, né, esse meu cliente, esse meu avatar, eles vêm com essa dor, o que está acontecendo? Eu preciso mapear o que está acontecendo de errado aí, para eles não estar conseguindo cliente pagante nem manter a agenda cheia. E eu comecei a fazer um mapeamento, né, nesses atendimentos, durante esses atendimentos. O que estava acontecendo, né, e o que acontece com esses meus coaches ou com esses meus mentorandos, que todo mundo está com a mesma dor. E eu comecei a fazer, fui fazendo pesquisa, fui observando ao longo dos atendimentos, e a gente caiu em um problema comum, um único problema ali que estava acontecendo. E é exatamente sobre isso que eu venho falar com vocês aqui agora, né? Qual que é o maior problema que eu mapeei ao longo desse pessoal que é o meu avatar? Que eles estavam perdendo de fechar processo, eles estavam perdendo de ter clientes pagantes, por insistir muito na explicação do que é coaching para quem é leigo. Olha isso, eles estavam perdendo de fechar processos pagantes porque eles estavam insistindo demais em explicar o que é coaching para as pessoas que são leigas. Mas, Adriana, não tem que explicar, né? Claro que tem que explicar. A gente precisa ter a integridade dentro do nosso trabalho. Porém, existem algumas formas de estar fazendo isso. Por quê? Né? Vou dar um exemplo muito claro, tá? Muito claro. A minha filha, a madrinha da minha filha, ela é uma excelente profissional. Hoje é uma das profissionais que eu mais admiro no setor de reabilitação. Ela é fantástica. E eu admiro o trabalho dela pelas coisas, né, maravilhosas que ela faz. Então, de pessoas que chegam para ela toda tortinha, ou um pós-cirúrgico, ou com muita dor, e ela faz aquele trabalho maravilhoso dela e reabilita aquelas pessoas. Então, por exemplo, se eu estou com uma dorzinha, esses dias a Sarinha torceu o pé, eu chamo ela, né? Falo assim, nossa, Mi, vem cá, me dá uma força aqui, Sarinha torceu o pé, vamos ver se a gente precisa levar ela ao médico, ou então se a gente precisa, se você consegue ajudar. Só que existem alguns momentos em que ela necessita
falar do trabalho dela, né? Então, por exemplo, ela veio aqui para atender a Sarinha. Ela começou a falar umas coisas que, gente, eu não sei o que ela tá falando, juro mesmo, eu não sei o que ela tá falando. E eu comecei a me explicar aquilo. Ah, porque aqui, mostrando o pé e tal, e tal, e tal, e veja esse movimento que faz assim, que faz assim. Só que eu sou leiga no ramo dela. Eu não entendo de músculo, eu não entendo de ossos, eu sou leiga. E aí parece que isso vai gerando uma desconexão na conversa. Aí eu perguntei para ela assim, tá bom, e o que a gente tem que fazer? É como se eu tivesse deletado tudo aquilo que ela me falou, e não é por desinteresse, mas eu queria saber a solução. Ah, então tá bom, e o que a gente tem que fazer? Ela falou, a gente precisa levar ao médico e tem que fazer um raio-x aqui. Pronto. Aí agora eu entendi o que tinha que fazer. Mas enquanto ela estava falando dos termos técnicos, do movimento, do músculo, do osso, da batida, eu não entendia nada. E eu precisava de uma solução. E quando eu perguntei para ela, ok, então o que a gente faz agora? E ela me falou que a gente tinha que levar ao médico para fazer um raio-x. Aí, ok. Aí eu entendi o que era necessário ser feito. Então é a mesma coisa. Se a gente fica com uma pessoa que nunca passou por um processo de coaching, ou que não conhece ainda o que é um coaching, um processo de coaching, ou que não conhece um coach, ou que não tem contato com isso, a gente começa a falar uma língua que essa pessoa não entende. E é exatamente aí que a gente gera desconexão. Porque o que ela quer? Ela quer saber o que ela vai fazer. Ela quer saber a solução para a dor dela. E eu ficar martelando, meia hora, 40 minutos numa conversa que ela não vai entender, eu vou gerar uma desconexão. Ela vai começar a desconectar. Bom dia, Vanessa. Que bom que você está aqui, linda. Então, ela vai desconectar. Quando eu comecei a fazer esse mapeamento, a gente começou a mudar essas abordagens. Porque eu preciso explicar para o meu cliente o que é coaching. Eu preciso explicar para o meu cliente o que o coach faz. Mas eu preciso entrar dentro da linguagem dela. Eu preciso entrar na linguagem dessa pessoa. Eu não posso ficar falando coisas que vai gerar desconexão. Porque se ela está ali na minha frente, é porque ela tem uma dor. E ela sabe que eu tenho a solução para a dor dela. Então, tudo que ela mais quer é o meu desespero ali, ó. Quando eu perguntei, né, para a madrinha da minha filha, tá bom, a gente vai fazer o quê então? É a mesma coisa. O seu cliente está na dor e ele quer a solução. E ele só quer saber o que a gente vai fazer. Ele não quer saber nome de ferramenta. Ali na primeira sessão, não. Sabe? Ele quer saber como que você vai resolver aquela dor que ele tem. Então, a gente pode e deve fazer, né, um coaching education com o cliente, com o futuro coach, né? Mas a gente precisa de eu vou trazer aqui para vocês 4 pontos muito, muito importantes na hora do fechamento e que, se você não prestar atenção nesse 4 pontos, você vai acabar caindo, né, naqueles 2 estilos que eu falei para vocês no início dessa live. Que é não conseguir fechar cliente pagante ou ter cliente pagante esporadicamente e não conseguir manter a sua agenda de clientes pagantes. Tá? Então, para fundamental. Então, vai conversar com o futuro coach, vai fazer um coach education, vai falar numa linguagem clara, não vai ficar ali falando coachies ali o tempo com o seu coach. Que isso vai gerar desconexão. Lembra? Ele quer a solução para o problema dele. Então, você vai falar da solução para a dor dele, você vai falar da solução para o problema dele. Você vai fazer o coaching education do problema do seu futuro cliente. Né? Não adianta você fazer coaching education com outra coisa que não vai funcionar, ele não vai entender nada. Então, você vai entender qual é a dor do seu futuro coach e vai fazer
o coach educate em cima daquilo que precisa ser solucionado. Não vai ficar falando com o X que a pessoa vai desconectar e por dentro dela vai pensar, tá bom, e eu faço o quê? Então, não é isso que a gente quer. A gente quer conexão. A gente precisa gerar rapport. E aí é exatamente isso. Se você, o primeiro ponto é que se você fica o tempo todo falando coaches ou de coaching, você vai gerar uma desconexão de quem é leigo no assunto. E não é isso que a gente quer. Lembra que o que é fundamental o rapport, é fundamental a conexão, é fundamental que a gente esteja alinhado com aquela pessoa. É muito, muito fundamental que aquela pessoa esteja alinhada com a gente, né? Tem que ter carinho, conexão, rapport, olho no olho. E se eu começo com um assunto onde ele não entende nada do que eu estou falando, eu vou quebrar a conexão. E se eu quebro a conexão, eu não vendo. A gente já falou diversas vezes ao longo dessas lives. A venda, ela ocorre pelo emocional. E como eu vou vender, como eu vou fechar o processo se eu estou gerando desconexão com esse futuro cliente? Então, se você fala demais sobre coaching, fica falando coaches e línguas diferentes, nomes diferentes, para uma pessoa que é leiga, ela vai se desconectar de você e você não vai vender esse processo. Outra coisa, se você fica o tempo todo falando do coaching, usando uma linguagem mais, de dentro da nossa área, de dentro da nossa profissão, você vai despertar curiosos, mas você não vai despertar pessoas que têm interesse em fechar um processo de coaching e investir num valor para o seu trabalho. Tá? Por que isso? Estou lá o tempo todo falando de coaching, e vai despertar aquela curiosidade para quem começa a ouvir, começa a ler sobre aquilo que eu estou falando. E aí essa pessoa vai falar assim, tá bom, eu vou procurar no Google o que é isso. Eu vou procurar no Google o que é coaching. Vou procurar no Google o que o coach faz. E quando ele faz isso, quando ele digita lá no Google o que é coaching e o que um coach faz, sabe o que vai acontecer? Ele vai encontrar chuva de coaches mais experientes. Ele vai encontrar chuvas de escolas e de institutos vendendo coaching. Ele vai encontrar profissionais que estão preparados para vender de forma emocional, que estão preparados para atingir a dor daquele cliente, que estão preparados para falar da dor daquela pessoa e da solução para ela, e não em termos técnicos do coaching, e você vai perder esse cliente. Porque você está falando só de coaching e tem um monte de pessoas que estão preparadas, um monte de instituto que está preparado, um monte de escola de coach que está super preparada, que estão esperando essas pessoas digitar lá no Google e, falar da solução da dor dela, e você vai perder esse cliente. Então, de novo, você tem que explicar assim o que você faz, mas você tem que gerar essa conexão com a dor que você vai resolver do seu cliente. Isso é fundamental. O terceiro ponto aqui,
que é importante é assim, ó. O tempo que você está falando sobre o coaching, aí eu vou passar 40 minutos falando termos técnicos do coaching. Você está desviando a atenção do seu futuro coach da dor dele. Gente, olha que sacada isso, né? Você não vai encontrar ninguém aí falando isso para vocês, gente. Não vai. Porque o que que acontece? Tem um monte de pessoas querendo vender curso, vender formação, vender um monte de coisa. Eu não vou falar isso para vocês. Isso é uma grande uma sacada. Se você passa o tempo todo ali, ó, martelando, você vai desviar a atenção desse coach da dor dele. Você vai tirar a atenção dele de que ele tem algum problema que precisa de solução. E como é que você vai fazer uma venda emocional? Não tem como. Você não vai conseguir. Então, se o foco é uma solução para aquela pessoa que está ali na frente, faça um coaching education mais breve. Não dá. Você vai passar 40, 50 minutos falando de coaching, ele esquece que ele tem um problema e daqui a pouco ele já está querendo ser coach. E tá tudo bem ele querer ser coach. A gente está aqui para ajudar um outro. Só que antes, né, de tudo, você precisa ajudar ele a sair daquela dor. Depois ele vai decidir se ele quer ser coach, tá tudo bem. Mas, gente, isso acontece demais, demais no mercado. Então, dificilmente uma pessoa que não está conectada com o problema dela, dificilmente uma pessoa que não está conectada com a dor dela vai querer comprar algo relacionado com aquilo que ela está sentindo. Se você desvia a atenção dela daquilo, ela não vai comprar. Entenda isso de uma vez por todas, gente. A gente sai da nossa formação repleto de muita coisa. A gente sai querendo mudar o mundo, a gente quer encontrar pessoas que queiram aquilo, que queiram vivenciar aquilo que a gente está vivendo também, que queiram vivenciar toda a transformação que a gente já vivenciou. E isso é incrível, né? Isso é uma missão. Mas o mundo aqui fora não passou pela transformação que a gente passou dentro de um processo de coaching ou dentro de uma formação. Eles não entendem isso. Não dá para eu sair falando a linguagem que eu aprendi lá. E querer jogar isso para o mundo e querer que o mundo entenda isso. Não vai funcionar. Tá? E daí eu acabo tirando a concentração, né? Eu tiro a atenção dela da dor. E aí, se eu tiro a atenção dela da dor, eu não vou vender. Porque eu soluciono a dor dela. Eu ajudo a solucionar a dor dela. Eu ajudo a solucionar o problema dela. Né? Me deixa saber. Deixa eu saber aqui no chat se tá fazendo sentido essas sacadas para vocês. Então, eu falei 3, são 4. Pouquíssimas coisas. Olha, 4 pequenos erros. 4 pequenos detalhes que a gente faz no nosso dia a dia e que faz com que a gente não consiga manter a constância de clientes dentro da nossa agenda. Né? 4 pequenos detalhes que não nos permite ter clientes pagantes. E, gente, lá fora, as pessoas não vão falar isso para vocês, não. Porque é o que eu acabei de falar aqui, gente. As pessoas, né? Tá cheio de pessoas querendo vender cursos, formações. E para que eu vou contar essas sacadas aqui?
Ocorre da mesma forma quando eu falo para vocês, sabe? Que se você fica o tempo todo ali no coaching, e o seu futuro coach digita lá no Google que é coaching, vai ter um monte de coach muito experiente no mercado esperando por ele, esperando exatamente por essa pessoa que digita lá no Google que é coaching. E eles estão preparados. Eles já sabem, eles já aprenderam todas essas sacadas aqui. Porque eles também já tiveram um monte de clientes, assim como eu, e já mapearam. Assim como eu fiz esse mapeamento e hoje eu estou fazendo essa entrega aqui para vocês. Mas não é todo mundo que faz essa entrega. Porque eu poderia deixar isso aqui para mim. Não, eu vou continuar fechando cliente pagante aqui e quem quiser ficar falando aí essas coisas, deixa eu falar. Mas o mundo é abundante, gente. Muito abundante. E a última sacada tem muito a ver com isso. Tem muito a ver com abundância. Porque é o seguinte, para você fechar o seu primeiro cliente pagante, para você manter a constância da sua agenda, você precisa ter pensamento abundante. Quando eu fiz a minha transição de carreira, né, eu era do corporativo, já fazia quase 15 anos que eu estava trabalhando no corporativo. Eu decidi fazer a minha transição de carreira para coaching e eu abri uma empresa, né? Abri minha empresa no ano de 2019 e eu sempre pensei assim, falei, bom, eu vou fazer tudo certinho, né? Eu não quero fazer nada errado, até porque uma das minhas maiores intenções lá atrás, quando eu comecei, era atendimentos dentro de empresas, né? Hoje eu mudei bastante esse posicionamento, eu ainda faço alguns treinamentos, mas eu não atendo mais dentro de empresas, né? Hoje eu trabalho com coaches que querem viver de coaches que querem multiplicar o seu faturamento. Mas lá atrás não era só isso que eu queria, né? Lá atrás o meu posicionamento era muito forte dentro de empresas. E falei, ok, eu preciso estar legalizada, eu tenho que abrir a minha empresa, eu preciso trabalhar com direitinho. E eu fui abrir minha empresa. E eu fui no contador. E o contador começou a me colocar N, né, motivos entre abrir uma empresa, abrir outra empresa, abrir uma empresa, abrir outra empresa. E a melhor opção, financeiramente falando, né, pensando em gastos mensais e tudo mais, seria abrir um MEI. Seria abrir um MEI. Mas, gente, quando eu comecei a olhar ali, eu pensei assim, gente, eu não quero sujeitar a minha empresa a ter um faturamento de 80 mil por ano. Eu quero mais que isso. Eu não vou abrir um MEI e ficar limitada a isso. E, gente, eu estava só começando. Falar que no primeiro ano da minha empresa, a minha empresa estourou o teto do MEI, mentira, não estourou não. Eu faturei muito bem. Mas no segundo ano, ela já teria estourado. Ou quase estourou ali, quase chegou muito perto, próximo do limite do teto do MEI. Então, eu comecei a pensar grande lá no início. E é isso que vocês precisam fazer. O pensamento, ele precisa ser de abundância. A hora que você começa a se posicionar no mercado como coach, a hora que você começa a se posicionar no mercado, falar que você tem uma empresa, que você presta serviços, a hora que você começa a se posicionar no mercado para falar com pessoas sobre o que você faz, sobre o problema que você resolve, seu pensamento precisa ser abundante. É necessário isso. Porque é o seguinte, gente, se você não tem esse pensamento grande, esse pensamento de abundância, todos os outros itens que eu falei aqui vai ser irrelevante para você.
Porque você não vai conseguir fazer. Porque você está pensando pequenininho. Porque você não está pensando na abundância, você vai ter medo de cobrar. E se você tem medo de cobrar, você não vai se conectar com o emocional do seu futuro coach. E se você não vai se conectar com o emocional do seu futuro coach, você não vai prender a atenção dele. Você vai ficar muito tempo falando para ele de um assunto que não é a solução do problema dele. Porque você vai ficar muito tempo falando para ele sobre coaching. E aí você vai falar tanto de coaching para ele que ele vai lá no Google pesquisar o que é coaching. E lá no Google ele vai encontrar um monte de profissional capacitado para fazer venda emocional. Um monte de profissional que vai falar da solução da dor dele. Um monte de profissional que já sabe de tudo isso daqui, que já pratica tudo isso daqui que eu tô falando para vocês. E aí você simplesmente perdeu o seu cliente. Tá? Então, eu posso dizer para vocês o seguinte, que de tudo que eu falei aqui para vocês até agora, essa é a maior sacada. Porque se você não praticar esse pensamento de abundância, se você não praticar esse pensamento grande, você não vai praticar as outras. Não vai, gente. E é necessário que você pratique. É muito necessário, tá? Vamos recordar, né? Caminhando aqui para o final da live, vamos recordar o que eu falei aqui para vocês. Lembram? Eu tenho um avatar. Quem são as pessoas que hoje me procuram? São coaches que ainda não fechou nenhum processo pagante ou que até já fecharam, mas tem dificuldade de manter a agenda. Eu comecei a mapear eles. Porque se é tão específico as pessoas que hoje eu trabalho, existe um problema comum. A gente já falou sobre isso aqui na live também. Qual que é o problema comum? Que eu identifiquei com essas pessoas. Que elas estão perdendo tempo demais falando de coaching. Elas estão falando demais sobre coaching. Elas estão falando demais termo técnico. Elas estão falando demais coaches. E a pessoa que está ali na frente dela não entende o que ela está falando. Se a pessoa não entende o que ela está falando, automaticamente ela vai perder a conexão com essa pessoa. Não vai gerar rapport, porque eu estou ali para solucionar uma dor. Mas essa pessoa só está falando para mim de termos técnicos que eu não estou entendendo. E se eu não estou entendendo, o que eu estou fazendo aqui? Se não tá falando da minha solução. Então, o seu futuro coach, ele desconecta de você. Além disso, você vai despertar curiosidade. Porque se essa pessoa falar tanto de coaching, me deixa ir lá, então, no Google digitar o que é coaching. E a hora que ela faz isso, o que essa pessoa vai encontrar? Um monte de escola, de instituto de coaches que estão capacitados, muito mais capacitados que você para fazer a venda. Porque eles já sabem disso. E aí você vai perder esse cliente. E quando você explica demais o que é coaching, você tira a atenção do seu coach do problema dele. Você tira a atenção da dor dele. E ele não vai comprar também se ele não está com foco na dor dele, se ele não está com foco no problema dele. Porque você, dentro da sessão, está desviando a atenção dessa pessoa da dor dele. E essa não é a ideia dentro de uma primeira sessão, se você quer converter um processo. Não é desviar a atenção da dor dele.
E a quarta questão aqui é o pensamento grande, é o pensamento de abundância. Você pode e deve receber por ajudar uma pessoa. Esse é seu trabalho. Pense grande. Só que se você continua num pensamento de escassez, num pensamento de medo, você não consegue fazer os passos anteriores. Não vai conseguir. Então, pense como empresa. Gente, coaching é empreendedorismo, coaching é empresa, coaching é negócio. Não é balela. Você tem que levar isso como negócio. Isso é sério. Você precisa ter os seus horários dentro da sua empresa de coaching. Você precisa pensar grande, você tem que programar, você tem que mentalizar seu faturamento. E aí vai ser muito mais fácil você aplicar todas essas outras técnicas. A hora que você sabe o que é o seu desejo para dentro da sua empresa. A hora que você sabe o que você quer faturar dentro da sua empresa. Gente, eu quero saber, quem de vocês que está aqui, eu quero que vocês coloquem no chat aqui para a gente finalizar, quem de vocês que vai começar a praticar um coach education diferente? Quem de vocês aqui não vai perder uma sessão inteira falando de coach, vai ter foco na solução da dor do seu coach e converter mais? Coloca um eu aqui. Eu quero saber quem de vocês vai começar a praticar isso de hoje em diante. Chega de falar coaches, gente. Chega. Não dá. Não vai fechar. Porque eles não sabem do que vocês estão falando. E ainda vocês estão abrindo brecha para ele correr lá no Google fazer pesquisa e encontrar um profissional que está há muito mais tempo no mercado, que já sabe de todas e muito mais outras sacadas, que vai fechar o processo com essa pessoa que poderia ser você que está fechando. Então, bora lá praticar. Combinado? Se você ainda não está inscrito lá no canal do YouTube, corre lá também. Se inscreva no canal, ativa o sininho, porque tem conteúdo incrível rolando para vocês lá. Então, corre, se inscreva, ativa o sininho para saber dos conteúdos maravilhosos que estão chegando lá. Amanhã, terça-feira, feriado, né? 7 de setembro, feriado de independência. Nós não vamos ter live aqui às 8 e 7 da manhã, como estávamos fazendo. Porém, a gente vai ter uma live às 19h30 falando sobre independência na nossa carreira, como que a gente está lidando com isso. Então vai ser uma live surreal, gente, surreal, para falar da nossa independência, da nossa tão sonhada transição, o que a gente precisa fazer, como a gente está lidando com essa independência na nossa carreira. É um tema aí, ó, incrível para começar bem, para comemorar esse dia incrível de independência no nosso país, né? Um dia que é um marco para a gente e também que pode ser um marco para você dentro da sua carreira. Então, que você possa estar aqui, que você possa convidar amigos coaches para estar nessa live amanhã às 19h30, que vai estar incrível, vocês não podem perder se vocês desejam independência na sua carreira, tá bom? Um ótimo dia para vocês, que a gente possa fazer um dia maravilhoso. Eu espero vocês na live amanhã às 19h30 e quero todo mundo inscrito no workshop, porque quinta-feira eu quero estar com vocês passando conteúdos surreais para que vocês possam viver de coaching. Tchau, tchau e um beijo grande para vocês.